Bem, então vamos começar lembrando o seguinte: sejam P um número real e a N maior do que ou igual a zero. Já vimos porque posso considerar, começando do zero, em termos de série, uma sequência tal que a série somatória de n igual a zero, a mais infinito, de AN x menos p elevado a n, tem raio de convergência R positivo ou R igual a mais infinito. Então, visto na aula passada o seguinte: se f é uma função definida, em P menos R, P mais R. Lembrando que quando R é igual a infinito, ou mais infinito, você tem que ler isso aqui como conjunto dos números reais, certo? Se f é uma função definida em P menos R, P mais R, e f de x é igual a série somatória de n igual a zero, a mais infinito, de AN x menos p elevado a n, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo P menos R, P mais R, então é imediato que f é de classe C infinito, tá? F é de classe C infinito e os coeficientes da série são dados em termos da derivada da função desse jeito aqui. Fn, a derivada enésima de f um terço e n fatorial, qualquer que seja n natural. Tá? Entendido? Tá? Se f é uma função definida nesse intervalo, que é o interior do intervalo de convergência da série, e a f coincide com a série no interior do seu intervalo de convergência, então necessariamente a f é de classe infinita, porque a série o é, tá? E mais do que isso, os coeficientes da série são dados em termos das derivadas da função no centro do intervalo de convergência, né? Tá? Dessa forma. Assim, você tem o seguinte: f de x é quem? É somatória, tá? De n igual a zero a mais infinito, de quem? Fn em P sobre n fatorial vezes o P elevado a n, tá? Qualquer que seja o x pertencente a quem? A P menos R, P mais R. Tá? Ou seja, necessariamente a série é dessa forma. Uma série dessa forma é chamada de série de Taylor da função em P. Claro, para essa série existir, a função f tem que ser de classe infinito em P.
tá? Em P. Tá? Dito de outra. Só que você tem que observar o seguinte, tá? Quando você tem uma função, definida no intervalo aberto centrado em P, podendo ser intervalo aberto centrado em P, podendo ser toda reta, de modo que ela seja de classe C infinito, esse intervalo, você tem a série de Taylor da função nesse intervalo. Veja bem, ó como é que eu estou colocando a coisa, um pouco diferente. Suponha que você tem f de classe C infinito, aonde? No intervalo da forma P menos R, P mais R, tá? Entendido? Você tem R positivo, R podendo ser positivo ou mais infinito. E a função é de classe C infinita aqui. Então você tem gratuitamente a série de Taylor da função centrada em P, dada dessa forma, onde a sequência que gera a série é a sequência cujos elementos são esses aqui. Correto? Até aí você entendeu? Você tem R positivo, R mais infinito, tem uma função f de classe C infinito aqui. Isso é uma condição para a função ser dada por uma série, tá? Nesse intervalo. Então você monta essa série aqui. Pode acontecer, o que eu vou colocar aqui, pode acontecer da série não convergir fora de P, ou seja, pode acontecer de que o conjunto de convergência dessa série seja só quem? O centro. Pode acontecer da série convergir nesse intervalo e mesmo assim não convergir para a função. Só vai convergir para a função no centro, tá? Porque qual é o valor disso aqui em P? É o f de P. E pode acontecer de convergir e convergir para a função. Nós já vimos casos em que converge para a função, que quem é? O exponencial, o seno, cosseno, tá certo? E uma série de funções. Agora, se é uma função se escreve como uma série de potências, não necessariamente isso ocorre em todo o domínio da função. Por exemplo, você tem que 1, vai acompanhando aqui, 1 sobre 1 menos x é igual a quê? Somatório de n igual a 0 a mais infinito de x elevado a n. Mas isso é se, somente se, o x pertence ao intervalo aberto menos 1. Não é em todo o domínio da função. Nós dizemos se uma função é analítica quando, tá certo? Você tem uma função analítica quando, para todo P no interior do seu domínio, a f se escreve como a sua série de Taylor em P ao longo do intervalo aberto centrado em P. Tá? E quase todas as funções, elas são, aliás, a maioria, as funções clássicas com as que nós trabalhamos são o quê? Funções racionais, funções trigonométricas, funções hiperbólicas, as respectivas inversas, todas são analíticas. De fato, dá um trabalho danado você exibir uma função que não é analítica. Tá? Nas notas de aula seguinte, tem um exemplo lá, de uma função que é de classe C infinito em R, ela tem a série de Taylor no zero em R, mas a série de Taylor converge e não converge para a função. Tá? Mas isso é outro exemplo. Vamos trabalhar aqui, então, à luz disso aqui que está feito, tá? Vocês entenderam o que eu falei? Tá? Você tem isso aqui dá a série de Taylor da função em P. Mas não necessariamente a série de Taylor converge
fora de P, tá? E mesmo ela convergindo nesse intervalo, pode ser que ela não convirja para F. Ok? Tá certo? Pode ser que esse conjunto aqui esteja dentro esteja contido no intervalo de convergência da função, mas ela não convirge aqui para a função F. Vocês entenderam? Ela é analítica se em cada ponto do interior do seu domínio, tá? Ela se expressa como a sua série de Taylor nesse ponto, ao longo de um intervalo aberto contendo um ponto, tá? Em um intervalo aberto contendo um ponto, tá? Olha, aqui, ó. Olha aqui o seguinte. Nós sabemos que, nós sabemos o seguinte, que dado x no intervalo menos 1, intervalo menos 1, não, perdão, que foi demonstrado na aula passada. Dado x no intervalo 0, 2, tá? Quem é o logaritmo natural de x? O logaritmo natural de x se escreve como essa série aqui, ó. Somatória de n igual a 1 a mais infinito de quem? De menos 1 elevado a n menos 1, dividido por n vezes x menos 1 elevado a n. Não é? Entendido? Tá? Isso foi demonstrado na aula passada. É menos 1 elevado a n menos 1 sobre n vezes 1 menos 1 elevado a n. N vai ser... Bom? Daí, agora observe o seguinte. Daí, sendo A um número positivo, dado x pertencente ao intervalo 0, 2A, tá? Para ficar bem claro, vou usar um tense aqui, que é conclusão, tá? Isso aqui é desnecessário, tá? Daí, dado x pertencente ao intervalo 2A, tense, o seguinte, primeira coisa, se você pegar o x sobre A, pertence aqui intervalo. Intervalo 0, 2. Isso aqui foi demonstrado na aula passada. O x sobre A está no intervalo 0, 2. E, assim, você tem o seguinte. Quem é o logaritmo natural de x sobre A? Como o x sobre A está no intervalo 0, 2, eu posso usar essa fórmula aqui aonde? No x sobre A. Então, isso aqui é somatória de n igual a 1 aqui, a mais infinito, de quem? De menos 1 elevado a n menos 1 sobre n. Tanto faz n mais 1 como n menos 1. Concorda? Eu acho que na aula passada eu usei n mais 1, mas n mais 1, n menos 1 dá o mesmo resultado, né? Tá? Porque n mais 1 e n menos 1 tem a mesma paridade, certo? Se um é par, o outro é par. Se um é ímpar, o outro é ímpar. Vezes o quê? X sobre A menos 1 elevado a quem? A n. Mas isso é igual, continuar aqui, somatória de n igual a 1 a mais infinito. Isso aqui fica x elevado a n menos a elevado a n, que é x elevado a n menos a elevado a n sobre a elevado a n. Ou seja, aqui é a somatória de n elevado a n sobre n fatorial vezes quem? X elevado a n, x menos a elevado a n sobre a elevado a n. Concorda comigo? Eu posso escrever organizando assim. Somatória de n igual
a mais infinito de quem? De menos 1 elevado a n sobre n fatorial vezes a elevado a n vezes menos 1 elevado a n. Tá bom? Agora, onde ou em que, você tem o seguinte, vamos dar uma parada e venha para cá. Lembrar o resultado assim, lá do cálculo 1. O resultado lá do cálculo 1. Quem é a derivada do logaritmo natural em x, hein? X positivo. Quem é a derivada do logaritmo natural em x? É 1 sobre x. Portanto, quem é a derivada segunda? Menos 1 sobre x2. E daí quem é a derivada terceira? Menos 2 vezes 1 sobre x3. Quem é a derivada quarta? Dá quanto? Dá 3 vezes 2 vezes 1 sobre x4. Não é? Ou, perdão, aqui dá mais, aqui dá menos, aqui dá mais e aqui dá menos, tá? Perdão. A derivada quinta do logaritmo natural em x, né? Fica, quem? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre x. Quer dizer, continuando assim, você chega a seguinte coisa. A enésima derivada do logaritmo natural em x, para todo x positivo, é, quando é ímpar, é par. Quando é ímpar, é par, não. Quando é ímpar, é mais. Quando é par, é menos. Então, eu posso escrever isso aqui, resolver isso aqui, escrevendo assim, menos 1 elevado a n mais 1, ou n menos 1, vezes quem? N menos 1 fatorial, n menos 1 fatorial, sobre x elevado a n mais 1. Então, o em que é para você observar o seguinte coisa. Se você pegar a enésima derivada do logaritmo natural em A sobre n fatorial, nossa, se você olhar para cá, isso aqui vai ser quem é a enésima derivada do... Aqui está errado, é menos 1 elevado a n menos 1, faltou aqui, né? N menos 1, n menos 1, certo? Acertado. Então, quem é... Né? N menos 1, eu tinha esquecido. Então, quem é a enésima derivada do logaritmo em A sobre A fatorial? Olhando para cá. Isso aqui é menos 1 elevado a quem? A n menos 1 vezes quê? N menos 1 fatorial sobre A elevado a... Isso aqui não é n mais 1. É x elevado a n. Tá? Consertado? Então aqui fica o quê? A elevado a n. Sobre n fatorial. Agora quanto é que dá essa conta? Isso aqui é menos 1 elevado a n menos 1. Menos 1 elevado a n menos 1. Tá? Sobre, n menos 1 fatorial. Simplificando com n fatorial, dá quanto? Dá n. Vezes quanto?